Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, diga domingo, Maria Madalena e a outra Maria, que era a mãe de Jesus, foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Houve o quê? Porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, diga relâmpago. E as suas vestes alva como a... E os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Diga amém. Amém. Espírito de Deus, dá-nos espírito de revelação. Faz-nos compreender, meu Pai, a Tua palavra, para que nós venhamos viver o que o Senhor tem preparado para a Sua igreja. A Sua igreja é gloriosa, Deus, a Sua igreja é vitoriosa. E nós somos partes de uma igreja gloriosa e vitoriosa. Por isso, somos um povo que é vitorioso, um povo que é glorioso. O povo da cruz é um povo vencedor. E só os vencedores digam alguma coisa na presença do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana, isso é? Fraco, em primeiro dia da semana, que dia é? Domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro, porque Jesus já havia sido crucificado e já estava enterrado. E aí quando elas chegaram no sepulcro, os anjos estavam assentados sobre a pedra que eles haviam rolado, ou sobre o túmulo. E ele olha para as mulheres, os guardas estavam como mortos, os anjos tinham o aspecto de um relâmpago, diz a palavra. Houve um terremoto naquele lugar, e eles olham para aquelas mulheres e dizem: eu sei que vocês vieram buscar a Jesus crucificado, ou Jesus que foi crucificado, mas ele ressuscitou como havia dito. Diga comigo, ele ressuscitou. Como havia prometido. Ele ressuscitou como ele havia prometido, ou como ele havia dito. Vinde, venham ver o lugar onde ele jazia, ou o lugar onde ele estava morto. Pela madrugada deste sábado, nós dividimos a oração de 12 horas em turnos de 1 hora até 5 horas da manhã. Até 4 horas da manhã. Então, 1 hora da manhã teve uma pausa para um turno, 2 horas o segundo turno, terceiro turno e o quarto turno. E nessas pausas nós reunimos o povo para ministrar uma palavra. E o Senhor me fez chegar nessa palavra. E deste sábado pela madrugada Deus me deu essa mensagem que eu vou ministrar para vocês agora. Maria Madalena e a mãe de Jesus, Maria, foram ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado. O túmulo onde Jesus havia sepultado era um túmulo de rico. Isaías 53, versículo 9 diz que com os ímpios ele foi sepultado e com os ricos ele teve a sua sepultura. Ele teve a sepultura no lugar dos ricos. Aquela sepultura, que era uma sepultura de rico, era de um homem chamado José. Este homem, José, era da cidade de Arimateia, uma das cidades de Judá. Por isso, ele era conhecido como José de Arimateia. José da cidade de Arimateia era um homem rico. Segundo historiadores, ele era um senador na sua época. No livro de Lucas, capítulo 19, do versículos 38 ao 42, vai falar que José de Arimateia, ele era um dos discípulos de Jesus. Mas ele não podia se pronunciar como um discípulo por medo do que haveria de acontecer com ele, haja vista que ele era um senador, que ele era um homem importante, que ele era um homem rico. Mas o que é interessante é que este homem, que era um dos discípulos de Jesus, que não seguiu Jesus por ser importante e rico,
mas que a Bíblia o chama de discípulo. Então creio que o seu coração seguia a Jesus, que os seus atos foram transformados em algum momento por Cristo, que ele começou a viver uma vida diferente da que ele vivia. E Mateus capítulo de número 27 e o versículos do 57 a seguir, vai dizer que um outro homem nobre, um dos principais da sinagoga, vai com José de Arimateia reivindicar o corpo do Cristo que havia sido morto na cruz do Calvário. E este homem chamava Nicodemos, o mesmo Nicodemos de João capítulo 3, que vai ao Senhor e pergunta: mestre, o que é necessário fazer para ter a vida eterna? E ele diz: necessário vos é nascer de novo. Era o mesmo Nicodemos, agora estava com José de Arimateia, reivindicando, na verdade José de Arimateia reivindicando o corpo de Jesus na cruz. Um homem que teve vergonha de caminhar com Cristo vivo, ou que não pôde caminhar com Cristo vivo, agora rompe com o medo, rompe com o temor, rompe com a vergonha e vai pedir um Cristo morto. E o governador entrega o Cristo morto para ele. E a Bíblia diz que Nicodemos tinha comprado um perfume que custava 100 denários para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Homens que não cuidaram do corpo de Jesus quando ele era vivo, agora estão cuidando de um corpo morto do Cristo. Não é diferente hoje na igreja, irmãos. Nós temos visto pessoas que têm mais se preocupado com o corpo morto do Cristo do que com o corpo vivo do Cristo. Há pessoas que não se importam em fazer parte de um corpo morto. A igreja é o corpo de Cristo. E há pessoas que não se importam em fazer parte de um corpo morto, de um corpo sem reações. Diz que José de Arimateia e Nicodemos prepararam o corpo, embrulharam o corpo, enrolaram o corpo, envolveram o corpo num linho fino. Diga linho fino. Mas eles não tiveram miséria com o corpo morto. Não tiveram restrições financeiras com o corpo morto do Cristo. Nós podemos ver isso, acontece sempre na igreja que diz cristã, mas que também luta contra a fé genuína no Yeshua, no Jesus vivo, que é a igreja romana. As pessoas entregam fortunas para embelezar um corpo morto, porque eles adoram mais o Cristo crucificado em dor do que o Cristo que tem olhos de fogo, cabelos como a alva. Na igreja evangélica também não é diferente. Pessoas que têm o prazer de dispor de valores impressionantes em lugares onde o corpo já está morto. E eles vão lá em busca de algo e não do Cristo. Por isso o corpo está morto. A igreja do Deus vivo vem à igreja por causa dele, porque ele está vivo, porque ele ressuscitou como havia dito, porque ele habita no meio de homens, onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente, porque ele está vivo. Diga: Cristo está vivo. Diga: ele ressuscitou. Pessoas se comportam diante do Cristo vivo como se ele já estivesse morrido. Ou melhor, como se ele estivesse morto, porque de fato ele até morreu, mas ressuscitou. E José prepara o corpo. Nicodemos perfuma o corpo, sem reações. Levaram o corpo para sua casa. Não dava para fazer isso aos pés da cruz, que foi o objeto usado para o martírio, para o sacrifício. Tiveram que levar Jesus para suas casas e prepararam um corpo morto dentro das suas casas. Há pessoas que levam um Cristo morto para dentro das suas casas. E como que eu posso dizer isso? Porque é um Cristo que não transforma, é um Cristo que não muda a vida de ninguém. Quem continua
com o corpo morto do Cristo dentro do seu lar, continua vivendo a mesma vida que vivia. Mas aqueles que levam um Cristo vivo para dentro do seu lar, têm a sua vida transformada, têm a sua vida mudada, têm a sua rotina mudada, têm o seu linguajar mudado, têm os seus olhos transformados, o que ouve já é outra coisa. Tudo é diferente na vida de quem tem Jesus vivo. Quem tem o Jesus vivo na sua história, diga glória a Deus. As pessoas levam um Cristo morto para casa depois do culto e não tem problema nenhum em acessar canais na internet que vão desagradar o Cristo. Sabe por quê? Porque ele está morto. Pessoas vêm, participam de um culto como esse e voltam para os seus lares e não tem problema nenhum em falar mal do corpo vivo na presença do corpo morto. Porque quando se fala mal da igreja, se fala mal de um corpo vivo. Mas na presença de um corpo morto, não há reações. Enquanto aqueles que levam Cristo vivo para casa, que levam Cristo nos seus corações, que levam Cristo nas suas mentes, jamais teriam condições de falar mal da igreja, que é o corpo vivo, porque o Cristo vivo é o dono da igreja. E aquele que é o dono da igreja, que é o noivo da igreja, que é a noiva, cuida da igreja. E quando aquele que levou o Cristo vivo para sua casa compreende que ele está ali, não há como falar mal, quando na verdade o noivo está presente. Aleluia! Pastor, eu conheço gente que fala mal do pastor. É porque o Cristo que está na igreja é diferente do Cristo que ele levou para casa. Quem fala mal do pastor dentro da sua casa, quem fala mal do líder da célula dentro da sua casa, quem fala mal dos presbíteros e dos diáconos dentro da sua casa, é porque o Cristo que está dentro da sua casa é o Cristo pregado na cruz com a coroa de espinho enterradas e morto. Não é o Cristo que caminha sobre a terra, não é o Cristo que está ataviando a igreja, não é o Cristo que está adornando a noiva, não é o Espírito Santo de Deus que se move nos corações daqueles que amam ao Cristo. Quem está entendendo? Se expresse na presença daquele que vive para sempre. Então, quem vem a um culto como esse, ou quem vai a um culto nas denominações que existem por aí, quando chegam nas suas casas, chegam com Cristo vivo. Deve ser assim, pelo menos deveria. E a presença do Cristo nos constrange, nos envergonha. O que eu fazia, eu deixo de fazer, porque ele muda o meu caráter. O que eu falava, eu deixo de falar, porque ele transforma o meu caráter. A Bíblia diz que de uma fonte não pode verter dois tipos de água. Ou sai água boa, ou sai água ruim, ou sai água doce, ou sai água amarga. Da boca que louva o Cristo vivo, não tem como sair palavrões, nem no dia da topada, nem no dia do nervoso extremo. Quando eu estiver extremamente nervoso, eu posso ir para o meu quarto, fechar a porta, dobrar o meu joelho e clamar àquele que vive para sempre. E aquele que ouve em secreto me abençoará. E me dá o direito também de, quando eu entrei no meu quarto e trancar a porta, antes de eu fazer a oração, eu posso também... Porque eu não machuco ninguém. Antes eu libero um hormônio que vai ser positivo para a minha vida. Quando eu estou nervoso e me expresso como quem não tinha Cristo, de fato eu posso não tê-lo. Quando eu estou entristecido ou aborrecido, eu me importo ou me comporto como quem não tem o Cristo, de fato eu posso não tê-lo. Quando a palavra de Deus já não me emociona mais, eu preciso fazer uma reflexão. Será que eu estou adornando e preparando um Cristo morto? Ou será que eu sirvo a um Cristo vivo? Porque os louvores não me tocam mais. Eu não estou falando que você tem que passar o dia inteiro falando em línguas estranhas dentro da sua casa. E seria muito bom se isso acontecesse. Você ia viver, como diz o apóstolo Paulo, orando em todo o tempo no Espírito. E a Bíblia diz que quem ora no Espírito ora bem. Então quando você ora em línguas, você está edificando o seu próprio corpo. Não é a igreja, é o seu corpo que é templo do Espírito. Tem sido colocado um tijolinho em cima do outro. E o templo do Espírito está ficando perfeito.
procurar defeitos na noiva do Cordeiro, quem procura vai achar. Sabe por quê? Porque nós somos um povo imperfeito. E o que nos coloca dentro de uma igreja? Nossas imperfeições. Por isso que é muito comum que pessoas imperfeitas como eu e como você procurem o Cristo morto. Vá atrás do Jesus que estava na cruz. E temos que ouvir a voz de um anjo, e hoje a Bíblia fala que o pastor da igreja é o anjo da igreja. Temos que ouvir a voz do anjo dizendo assim: eu sei que vocês buscam o Jesus crucificado, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu sei que vocês buscam o Cristo que estava preso no madeiro, mas como anjo da igreja eu estou aqui para lhe dizer: ele não está aqui, ele ressuscitou. O Cristo que você veio buscar não é o Cristo que você vai levar para casa. O Cristo que você veio buscar, meu irmão, já não existe mais. Você vai levar para casa o Cristo que existe. O Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. O Cristo que fala com a igreja até hoje. O Cristo que opera maravilhas e milagres, que transforma o caráter, que muda o ser humano, que nos constrange, que nos leva a uma vida de adoração. O Cristo que nós servimos ressuscitou. Eu vou dar outra chance para você se expressar num nível hard, num nível mais intenso. O Cristo que nós viemos buscar é o Cristo que ressuscitou. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Como seres humanos e imperfeitos, nós temos o costume de esquecer. Por exemplo, eu acredito, eu só uso óculos para ler, só para leitura, por enquanto. Eu acho que já eu vou ter que usar um óculos, que eu vou ter que ficar com ele o dia inteiro. Mas, por enquanto, eu uso óculos apenas para leitura. Quem aqui usa óculos só para ler, levante a mão assim comigo. Tá bom, pode baixar. Só quem, como eu, esquece onde pôs o óculos toda hora, levante a mão comigo. Irmão, eu nunca sei onde está o meu. Eu acho que o óculos tinha que ter o mesmo sininho, o mesmo sinal que tem naqueles telefones sem fio. Você aperta um botão, pi, 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 você vai buscar. Nós somos esquecidos, irmãos. Nós não lembramos de coisas simples e às vezes também esquecemos importantes. O anjo está falando agora para Maria, mãe de Jesus. E para Maria Madalena, a quem Jesus libertou, a quem Jesus operou milagres na vida dessa mulher. E ela era eternamente grata. O anjo está dizendo assim: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele havia dito. Jesus está falando, ou o anjo está falando para a mãe de Jesus, dizendo: você não lembra disso? Ele deve ter te falado isso muitas vezes, que ele iria ressuscitar. Porque eu creio, meu irmão, que como um bom filho que Jesus era, ele não queria preocupar a sua mãe. E apesar da sua mãe ter sofrido com toda a sua agonia e dor da cruz, Deus havia dito, Cristo havia dito para aquela mulher por várias vezes, dizendo: mãe, vai ser difícil para a senhora, vai ser duro para a senhora suportar o sofrimento que eu vou viver. Mas escute, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Não era já para a mãe de Jesus chegar lá domingo pela manhã, naquele túmulo, e perguntando onde ele está? Cadê ele? Não, eu tenho certeza que ele não está lá dentro. Por quê, irmãos? Porque os anjos rolaram a pedra, não foi para Jesus sair, foi para as mulheres entrarem. Porque quando as mulheres chegaram, os anjos disseram: ele não está aqui, ele já tinha saído. Então não era porque Jesus passou por um processo, passou por uma dor, passou por dificuldades, porque Jesus foi levado à morte, que ele estava agora fraco e não tinha poder para tirar a pedra. Os anjos tiraram a pedra não para que Jesus saísse, mas para que as mulheres entrassem. Ele tinha poder para remover aquela pedra, ele tinha poder para atravessar aquela pedra. Ele teve poder para atravessar a barreira da morte e voltar à vida. E agora as mulheres entram para ver onde ele jazia. Não era suficiente ouvir a voz de um ser que tem a sua fisionomia como de um relâmpago? Pensa comigo.
Aparece para você alguém, você não se assusta, elas não se assustaram. A Bíblia não diz que elas tomaram um susto. Eu acredito que elas tiveram seus corações bem tranquilos e preparados para ouvir o que os anjos estavam dizendo. E os anjos disseram: ei, ele não está aqui, com a fisionomia de relâmpago. Eu acredito que quando aquelas mulheres estavam indo para lá, porque a Bíblia diz que era domingo cedo, pela manhã, cedinho, de madrugadinha, aquelas mulheres estão indo e a terra tremeu. Já não era para a mãe de Jesus dizer para Maria Madalena: olha lá, ele cumprindo a promessa. Aleluia. Os anjos certamente vieram celebrar. Já estou vendo aqui a fisionomia dele como de um relâmpago. Agora você está de frente com seres que têm suas fisionomias como de um relâmpago. E ele diz para você assim: ele não está aqui. Entra para ver onde ele jazia. E elas entraram, meu irmão. Elas entraram para conferir. Às vezes a gente quer a prova. Jesus, ele fez a promessa vai acontecer na minha vida, a promessa vai acontecer na sua vida, mas a gente fica pedindo sinal, a gente quer ver a prova, a gente quer ver se ele não está mesmo. E elas entraram, e chegando lá, não estava mesmo. Ele havia prometido. Fala para alguém aí, ó. Ele prometeu. Fala para alguém. Glória a Deus. Deus, ele prometeu, irmão. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não peça mais prova para Deus, não. Peça só para que você sinta a sua presença. Fala: Cristo, eu sei, o Senhor está vivo, então deixa eu sentir a tua presença. Eu vim buscar um Jesus vivo, eu não vou levar para casa um Jesus morto. Eu não vou ficar preparando um corpo de Jesus morto. Sabe, querido, é hora de você olhar para Jesus como verdadeiramente Ele é hoje. Não como um Cristo que não pode fazer nada por você, mas como o Senhor de toda a terra, que tem poder para mudar circunstâncias, para mudar pessoas, para depor reis, para colocar reis. O Senhor tem poder para todas as coisas. Ele vai entrar com ação na sua vida em nome de Jesus, porque você está aqui para ver e veio buscar um Cristo vivo, não aquele da cruz. Diga: eu não vim buscar o Cristo morto na cruz. Fala para alguém perto de você, cutuca essa pessoa e fala: eu não vim buscar o Jesus morto, eu vim buscar o Jesus vivo. Fala. Quem sabe que Ele ouve? Fala: Ele me ouve. Irmão, olhe para mim. Eu não sei em que religião você viveu a sua vida inteira. Eu não sei em que coisas você acreditou a sua vida inteira. Eu vim na barca com um homem, o homem ele estava drogado, mas lúcido, conversava bem. E eu conversando com esse homem, ele disse, eu convidei ele para a igreja, falei: cara, você tem que mudar de vida, você tem que ser transformado como eu fui. Porque eu já andei com esse mesmo homem quando eu era do mundo. Falei: olha o que Jesus fez comigo. Ele falou: eu sei, eu preciso, mas para a igreja eu não vou. Aí eu falei: por quê? Ele: porque eu sou espírita, minha mãe é espírita, você sabe. Na verdade a mãe dele é da macumba, é um bandista, e ele também. E eu falei: e isso mudou a sua vida? No que a vida foi transformada? No que a sua vida melhorou? Se o que você acredita não mudou a sua vida, está na hora de você mudar o que você acredita. Ele falou: eu sei disso. Uma hora eu vou. E eu vou ficar esperando essa hora. Porque eu acredito que o Cristo que eu sirvo, que é vivo, pode ter entrado naquele coração e vai ficar mexendo na mente dele, dizendo: se o que eu acredito até hoje não me mudou, está na hora de eu mudar o que eu acredito. Irmãos, presta atenção. Se o teu jeito não mudou a tua vida até hoje, está na hora de você mudar o seu jeito. Não, pastor, eu sou assim, porque todo mundo na minha família era assim. Isso é uma mentira. Você pode mudar a hora que você quiser. Você pode ser mais parceiro, você pode ser mais amigo, você pode ser mais amável, você pode ser mais cordial. Se obrigue a fazer isso. Diga, repita comigo bem forte: se o meu jeito não mudou a minha vida, está na hora de eu mudar o meu jeito. Só quem acredita nisso, dá um glória a Ele, aplauda Ele bem forte.
pessoal vai para macumba e faz sacrifícios tão terríveis lá, capaz de matar animais que custam caro ou barato, levar oferendas e pagam caríssimo, buscando a um Deus que é morto. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e esses que vão buscar o maligno já está morto com ele também. E precisam ser transformados. Mas eles não sabem que eles estão indo em busca do diabo. Eles não sabem. Eles acham que estão indo em busca de Deus. Quem vai para Seixinoye, quem vai para essas religiões orientais, onde adoram-se pessoas que já morreram, eles não estão indo buscar espíritos caídos. Eles estão indo buscar Deus. Eles não sabem que aquilo é caído. Ofertam rios de dinheiro, buscando um Deus que é morto para eles. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Irmãos, eu não vou cansar de repetir, eu vou dizer para você hoje, até entrar na sua mente. Ele ressuscitou, glória a Deus. E eu vou dizer a frase completa. Eu sei que vocês vieram buscar ao Cristo que morreu na cruz, mas aquele não está aqui, ele ressuscitou. O que está aqui é o Cristo que ressuscitou. Fique de pé, por favor.